senadores Luiz Carlos Reis, Stevenson Valentim, Eduardo Girão, Plínio Valério, Lazier Martins e Carlos Viana apresentaram um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pelas reiteradas quebras de decoro do ministro. Em entrevista coletiva, os senadores explicaram as bases do pedido e pediram que este e outros pedidos de impeachment sejam apreciados pelo Senado. O senador Eduardo Girão fez a apresentação geral e disse tratar-se de um pedido dos senadores que respeitam os brasileiros e a Constituição. Girão disse que nem mencionaria os episódios em que o ministro desrespeitou o Senado recusando convites da casa, nem tampouco o episódio em que respondeu a um cidadão com a execrável expressão "perdeu mané". O senador explicou que o pedido se centra em 3 pontos: a atividade político-partidária, que quebrou a harmonia entre os poderes; o fato de o ministro não ter se declarado suspeito para julgar causas sobre temas em que atua como militante; e o jantar privado com o advogado de Lula durante a viagem de ministros a Nova York. Os senadores afirmaram que apresentam o pedido em respeito à Constituição e aos brasileiros e lembraram que já há pilhas de pedidos de impeachment de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senadores enfatizaram que só o Senado tem o poder constitucional de conter os ministros do Supremo. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a seus adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos vocês. Nós, senadores da República do Brasil, que respeitamos os brasileiros e a Constituição Federal, estamos entrando aqui agora, senador Reis, senador Plínio Valério, senador Stevenson Valentim, senador Lazier Martins e senador Carlos Viana, estamos entrando com pedido de impeachment robusto, embasado, num trabalho feito por alguns juristas, dentre eles Roberto Lacerre e também o doutor Paulo Fernando Melo, do ministro Luiz Roberto Barroso. Nós consideramos que a regra da boa convivência é o respeito. E não iremos entrar aqui na questão do respeito ou na falta dele, que ocorreu quando o ministro foi gentilmente convidado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para vir a essa casa dialogar sobre democracia
no caso sobre o ativismo judicial no Brasil, ele não apenas recusou, como nem deu satisfação para essa Casa Revisora da República. Mas também não vamos entrar numa frase infeliz que demonstrou um respeito também ao povo brasileiro, porque um cidadão, na semana passada, foi abordar de forma muito cortês, educada, pedindo por favor ao ministro, nessa viagem que eles foram lá a Nova York, falar sobre democracia e liberdade, e ele respondeu, isso o mundo todo tomou conhecimento, repito, de uma forma infeliz, falando perdeu mané, que é uma gíria que aqui no Brasil a gente sabe, talvez no exterior as pessoas não tenham compreendido bem, mas é uma gíria que é usada por alguém que subtrai algo do outro e fala isso de uma forma grosseira para a pessoa que teve subtraído uma bicicleta, um celular, uma moto e talvez os seus direitos. Eu queria apresentar aqui rapidamente, que os colegas vão se manifestar, aqueles que quiserem, mas os pontos centrais desse pedido de impeachment, porque o respeito que a gente está falando aqui, e aí eu entro, é o respeito à Constituição brasileira. Primeiro ponto, que esse caos que a gente está vivendo hoje, talvez aí um dos pontos centrais seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária que quebrou a harmonia e independência entre os poderes. Quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que fica aqui a 50 metros de onde a gente está, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Então, no nosso modo de entender, isso é uma interferência direta de um poder sobre o outro. Segundo ponto, que é público e notório, a gente coloca aqui os dados todos, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha. Pela lei orgânica da Magistratura Nacional, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional e o Código de Processo Civil e principalmente a Constituição Federal, ele tinha que declarar suspeito, porque ele chegou a votar na legalização da maconha, do porte de drogas no Brasil. Então, como ele fez palestra como um militante da causa, defendendo isso dá conflito de interesse flagrante. E o terceiro e último ponto, todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Então, é uma violação, porque ele não se declarou suspeito e teve esse encontro privado. Então, isso não é de bom tom e a gente respalda todos os artigos que são afrontados na nossa Constituição a partir desse encontro. Então, eu queria passar a palavra aos demais colegas, a gente vai protocolar, assim que terminar essa coletiva, na presidência do Senado. Muito obrigado. Além dos expostos pelo senador Girão e os demais colegas que subscreveram esse documento, ainda, Girão, tem a questão da ofensa aos militares que temos no ano passado, onde nós também protocolamos um pedido de impeachment do mesmo ministro aqui nesta casa. Então nós esperamos também que a casa, e o senador Lazier tem insistentemente batido nesse processo, que possa abrir
este e tantos outros processos contra este e tantos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão também do abuso e o desrespeito com as Forças Armadas brasileiras. É isso aí. Perfeito. Bem rápido, obrigado. Seria melhor que o número de senadores estivesse bem mais amplo, né? Mas por que a população pergunta? Alguns senadores sempre presentes assinando alguns impeachments e CPI, justamente para evitar essa hierarquia entre poderes, entre os três poderes. Não existe hierarquia, existiria uma harmonia. E a única contenção que a Constituição prevê seria o Senado Federal. E a população, muita gente se questiona, porque sempre os mesmos senadores com os mesmos pedidos, com essa mesma vontade, ou só a gente mesmo, Girão, Reiser, Plínio, Lazier, só esses poucos senadores que enxergam os absurdos, as arbitrariedades. Parece que o único que tem direito à fala e à opinião e à expressão, tratar a Constituição como um diário pessoal, parece que é ser os ministros, alguns ministros do STF. É assim que eles tratam a Constituição Federal, como seu diário pessoal. Assim eles expõem, mostram as suas opiniões e assim a população aceita, como o Senado aceitou até aqui. Então, mais um pedido que a gente assine e protocola. Espero que dessa vez seja encaminhado. Senhores jornalistas, esta reunião nossa aqui eu definiria como a reunião da desconformidade e de cumprimento funcional. Desconformidade porque os atos inconstitucionais vêm se repetindo de maneira mais célere e cada vez mais intensa nos últimos tempos com relação a procedimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar, o Superior Eleitoral, e com omissão do Senado Federal. E aí a segunda razão da nossa reunião: cumprimento funcional de obrigação. Porque quando nós tomamos posse aqui no Senado, nós assumimos um compromisso, nós fizemos um juramento de cumprir a Constituição. E dos que estão aqui presentes, acho que ninguém poderá invocar qualquer infração a essa Constituição. Ao contrário, temos zelado muito para cumprimento desses compromissos assumidos. Mas não é o que se vê por parte de alguns ministros da Suprema Corte, que cada vez mais infringem dispositivos e de uma maneira mais alarmante ultimamente. É com relação à censura de pensamento, censura à liberdade, né? Desobediência ao sistema judicial que estabelece que o Ministério Público deve participar de toda e qualquer ação penal. Ultimamente, já há 3 anos, a rigor, o Supremo não mais chama a participar o Ministério Público Federal. Enfim, daria para desfiar aqui uma série de dispositivos constitucionais vendo sendo infringidos. E hoje, o que se acrescenta é apenas mais uma tarefa: ingressar com um pedido de impeachment do ministro Barroso, aquele que fez um pronunciamento lá no Texas há meses atrás, na cidade de Austin, fazendo uma palestra a estudantes brasileiros, dizendo como livrar-se de um presidente, já mostrando ali a sua tendenciosidade. Tempos depois, fez uma outra palestra, esta bem mais próxima, em Boston, de críticas ao que ele dizia riscos para a democracia brasileira. Ora, isso não é tarefa de ministro do Supremo. Os ministros, como juízes, têm obrigação da discrição, mas não é o que acontece com vários deles, inclusive com esse recente jantar do Gilmar Mendes com o presidente eleito, acentuando cada vez mais os casos de relações promíscuas. Ora, não tem nada que está convivendo nessa hora de tanto debate, de tanta polêmica, de tantas multidões nas ruas, estar o ministro do Supremo estar jantando com o presidente da República, que vem sendo contestado por uma grande parcela de brasileiros. Então, são alguns fatos, porque eu não estou me atendo muito ao conteúdo
apresentado aqui pelo senador Eduardo Girão, porque esses já foram descritos por ele. Alguém poderá perguntar, mas vocês ainda acreditam que tenha andamento qualquer desses pedidos de impeachment? Poderíamos dizer, olha, pelo retrospecto não há muita esperança, mas não é por isso que vamos deixar de cumprir a obrigação. São tantos os ministros que aparelham o Supremo já há alguns anos, desvirtuando completamente o sentido da justiça, que nós vamos continuar batendo enquanto for possível, enquanto tivermos vozes, porque há tentativas, inclusive cada vez maiores, de calarem a nossa voz. Então, estamos entrando com mais um pedido de impeachment, desta vez por aqueles fatos aqui levantados pelo senador Girão, contra este ministro que tripudiou de um cidadão brasileiro que o tratava com toda a educação numa abordagem em Nova York há bem poucos dias, dizendo perdeu o mané, com o que praticamente poderemos interpretar que não há um chamamento não apenas daquele cidadão, mas a todos os brasileiros. Nós estamos sendo manés. Aqui no Senado também, nós que lutamos contra esse estado de coisas, estamos sendo manés, porque gritamos, verberamos, protestamos e não há resultado. Mas não é por isso que vamos deixar de atuar. Então, o motivo hoje aqui, pelo que disse aqui o senador Girão e os demais colegas, é para comunicar à imprensa, a boa imprensa, porque nós estranhamos muito o silêncio de uma grande parte da imprensa brasileira, que ignora completamente os acontecimentos, as multidões nas ruas, as discordâncias com relação ao processo eleitoral, sobre o qual recaem sérias suspeitas de fraudes. Tudo isso tem sido muito ignorado por alguns órgãos de imprensa que nem ao menos cogitam de um debate. Simplesmente omitem como se nada estivesse acontecendo, enquanto que as multidões gritam nas ruas. Então nós estamos aqui para comunicar que mais um pedido de impeachment, desta vez dirigido à soberba do ministro Barroso, porque ele está fazendo por merecer. Agora, se o presidente do Senado vai dar andamento ou não, pelo retrospecto não vai dar. Até porque, disse isso ontem da tribuna do Senado, não vem cumprindo a Lei 1079, que é a lei do impeachment, que obriga a um determinado rito que não vem sendo cumprido. Qual é esse rito? Uma vez ingressado na Secretaria do Senado um pedido de impeachment, o presidente tem a obrigação de imediatamente passar para o advogado do Senado, que apenas vai se restringir às formalidades. Isto é, reconhecimento de firma, qual a prova pretende produzir, se tem testemunhas, quais são e endereço, e fica por aí. Pela lei não pode entrar no mérito. Isso não é atividade para o advogado do Senado. Isto é para a mesa do Senado. Mas não é o que se cumpre. No entanto, essa desobediência tem caracterizado todos os pedidos de impeachment até agora. O presidente do Senado recebe, manda para o advogado do Senado examina, vai a fundo, vai ao mérito, não tem procedência. E aí o presidente do Senado simplesmente referenda e manda para a gaveta. Está errado. Tem que olhar as formalidades cumpridas, então manda para a mesa do Senado, que é integrada de 7 senadores, e os integrantes dessa mesa vão examinar quanto à viabilidade, à procedência daquele pedido de impeachment. Se encontrarem elementos, criam uma comissão, que então vai levar mais a fundo, está aberto o processo. Nada disso tem sido feito. São dezenas e dezenas que entopem as gavetas do Senado com pedido de impeachment. Quando tem um dispositivo constitucional que diz: cabe ao Senado Federal examinar, processar e julgar os ministros que cometem crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade na Suprema Corte têm se avolumado, mas todos os casos não tem dado em nada. Mas não vamos desistir. Por isso, senhores e senhoras, mais um pedido de impeachment. Quem sabe lá, de repente, dá uma luz na cabeça do presidente do Senado e ele manda instaurar a investigação. E gostaríamos que os eminentes jornalistas, aos quais eu respeito por ser da categoria, que levem adiante essas nossas discordâncias e esses nossos pleitos, que são pleitos apresentados em defesa da cidadania brasileira e em cumprimento à Constituição brasileira. Era isso. Senador Martins, só um minutinho, deixa eu encerrar. A gente responde depois. Senador Martins, esta casa talvez não esteja sabendo, eu sou advogado de Chapecó
está circulando, está no meu corpo e no corpo do Geraldo Alckmin, uma droga, o LSD. Ela controla o racional da pessoa. E eu vim aqui, desembarquei no aeroporto dia 4 de maio, me deram a droga no voo para não estar aqui agora, mas eu me recuperei. A droga não vicia, ela apenas controla o subconsciente, que está no corpo do Geraldo Alckmin e no corpo desse que nos fala. Um advogado que o PT atacou por vários anos, me deram a droga em 2020 e ela se repetiu em 2022 por 3 momentos. E agora no voo novamente. É o LSD, uma droga que domina o seu racional. E o Geraldo Alckmin deu a chave. É uma denúncia que eu faço agora com Eu sugiro que o senhor se submeta a um exame médico para a extração do sangue e verificar a confirmação desse fato. Dessa casa como cidadão. Que o nosso gesto, esse gesto que nós estamos fazendo aqui, na realidade é mais um recado. Eu acredito nos argumentos do pedido de impeachment, como acredito que o Senado vai ignorar. E a gente quer mandar um recado para vocês que estão aqui, ainda acreditam, para aquelas pessoas que estão nas ruas. Eu não concordo com a intervenção militar, mas eu defendo esse pessoal que está indo às ruas há vários dias, dando exemplo do que é ser patriota, do que é ter coragem, porque defendem na rua aquilo que acreditam. Então é um recado para essa gente. Vocês não podem esmorecer. Eles esperam de nós, Senado, que nós possamos fazer algo, porque só o Senado pode. Tanto é que eles estão correndo agora com a comissão de revisão do impeachment. Pela 4ª vez, eu falei ontem da tribuna, comissão de notáveis juristas, presidido pelo Lewandowski, que tem como relator dessa comissão a assessora do Lewandowski. E lá eles vão dificultar vão duplicar por 1000 vezes a dificuldade para o ministro ser empichado. Porque hoje, desses que aí estão, eu não sei dizer quem não infringiu os 5 itens, os 5 incisos da Lei 1079 de 1950. Eles acham que a lei é antiga e precisa ser mudada. Eu acho que a lei tem que ser cumprida. Todos eles já infringiram e merecem, estão passíveis de ser empichados. Portanto, a vocês que estão nas ruas, não desistam. Não desistam também do Senado. Aqui só tem 5, porque temos mais um, que é o Carlos Viana, que está aqui. Continue acreditando em nós, porque um dia vai ser possível. Nós estamos nos mirando no exemplo de vocês que estão nas portas dos quartéis. Repito, não concordo com a intervenção militar, mas defendo até o fim o direito dessa gente. Portanto, o nosso recado fica, não esmoreçam, vocês estão dando exemplo a todos nós. E continue acreditando no Senado. Só o Senado pode fazer alguma coisa. Até lá tem muito que se remar, mas acreditem na gente como nós acreditamos em vocês. Obrigado.